Olá, está no ar o programa Direito e Globalização, que você pode assistir no canal 9 da NET, analógico ou digital, 72 ou 99 da TVA e 186 da TVA digital. Também pode nos acompanhar pela internet pelo site www.tvaberta.tv.br. Vou repetir, www.tvaberta.tv.br. Se você tiver dúvidas e sugestões, envie um e-mail para direitoglobalização@tvaberta.tv.br. Repito outra vez também, direitoglobalização@tvaberta.tv.br. Ou também acesse nossa página através do Facebook. É só digitar por Direito e Globalização. Lá você assiste este e outros programas. E também pode entrar em contato com nossa produção. O convidado de hoje é Dr. Ben Abraham, escritor e jornalista, vice-presidente mundial da Associação das Vítimas do Holocausto e presidente da Associação Brasileira da Vítima do Holocausto e sobrevivente dos campos de concentração nazistas. Bem-vindo, Dr. Ben Abraham, ao nosso programa. É uma alegria, uma satisfação renovada em recebê-lo outra vez aqui na nossa casa. Muito obrigado. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre algo que eu acho que a gente tem que sempre estar falando para que as gerações atuais que não viveram o martírio da guerra aprendam e também não esqueçam que houve, porque lembrar é resistir. E o senhor é um sobrevivente de um campo de extermínio nazista. E eu gostaria de falar sobre isso com o senhor. E começar, mas não, eu gostaria de iniciar na sua infância. Eu sei que o senhor é da Polônia, o senhor nasceu na Polônia, e que eu gostaria de saber como vivia a população judaica na Polônia. A população judaica na Polônia, no antes da guerra, consistia com mais ou menos 10% da população global. Isto é, 3,5 milhões de judeus. Os judeus eram tratados como cidadãos da segunda categoria. Tinha leis diferentes para os judeus que para os poloneses. Por exemplo? Coisa lógica mais rígidas. Que saiu uma lei para que todas as casas, antes da guerra saiu essa lei, mais ou menos 6 meses antes da guerra, que todos os prédios devem ser pintados de cor cinza. Quem não fez isso no prazo, que foi impossível porque faltava tinta, faltava pintores, que o polonês recebia um castigo para pagar uma multa de 50 zlotys, alemão recebeu 100 zlotys e judeu 250 zlotys por mesmo delito. Inclusive existiam números clausos nas escolas públicas e nas universidades, onde os judeus, apesar que constituem um pouquinho mais que 10%, foram admitidos na proporção de 0,5% dos judeus que dos poloneses. E havia, por parte da população não judaica, havia antissemitismo? Os poloneses são desde nascimento, tirando vários, por exemplo, exemplos raros, muito raros. Eles praticamente desde nascimento já são nazistas. Eles, por exemplo, quando a gente voltava da escola, enfrentava pedradas dos moleques poloneses, gritos, judeu vai para a Palestina, etc., etc. A vida dos judeus não era muito boa, nem materialmente, nem fisicamente, mas quando a gente estava na Polônia, que a gente morava na Polônia, os judeus moravam na Polônia, desde gerações, praticamente desde o século XIII e XIV, e na Polônia pensávamos que no todo mundo é a mesma coisa, que não tem outro lugar melhor, sabendo ainda que na Alemanha nazista, na Alemanha de Hitler, era pior. Os senhores tinham notícia do que acontecia na Alemanha? Nós sabemos dos jornais.
E a guerra começa em 1º de setembro de 1939. Qual foi esse impacto? Como foi isso? A guerra começou no 1º de setembro de 1939, que já de madrugada soavam alarmes antiaéreos, aviões passavam pela nossa cidade, que em pequena parte foi bombardeada, porque principalmente os alemães bombardeavam estações de trem, troncos ferroviários e pontes que estavam lá para facilitar a sua invasão pela terra. Mas algumas bombas também caíram por cima da cidade. Metade da Polônia, ou uma parte da Polônia, foi dividida pelos russos e a outra metade ficou para com os alemães pelo acordo entre Stalin e Hitler. Sim. O senhor ficou na parte que os nazistas ocuparam. Sim. Isso já de início, desde o início da ocupação, o senhor já baixaram leis raciais, começou ali a perseguição ou demorou um pouco mais? Não, desde o início, que alemães entraram na nossa cidade, eles caçavam judeus religiosos, cortando barbas, judiando, pegavam judeus nas ruas para trabalhos forçados inúteis, por exemplo, cavar um buraco, depois cobrir ele de volta com terra, e tudo sob chicotadas, xingamentos e ofensas. E a população judaica foi segregada, já começa a ser segregada em guetos a esse momento ou não? Isto foi fácil para os alemães, porque poloneses, nos documentos de identidade e nos passaportes, colocavam crença para cada pessoa, ou crença católico-romana, ou protestante, ou mosaico para os judeus. Mosaico? Mosaico. Os judeus foram caçados, os alemães não tanto ficavam reconhecendo quem é judeu e quem não é judeu, mas os poloneses sim. Mas acontece que eram ajudados pelos moleques poloneses que apontavam aos judeus. Judeus eram obrigados no início a usar uma braçadeira branca com a estrela de Davi azul. Depois, alemães acharam que não é suficiente, humilhante, então mandavam pregar no tórax e nas costas uma estrela alemã amarela com inscrição Jude. Jude que significa, em alemão, judeu. Não demorou muito, uns meses depois, foi instalado num bairro mais miserável da nossa cidade. Qual a cidade que o senhor era? Lodz. Lodz. Segunda cidade maior da Polônia, o gueto, para a qual os judeus deveriam se mudar. Ou seja, o senhor morava numa casa e foi obrigado a mudar de bairro, é isso? Todos os judeus. Agora, gueto, conforme já disse, foi o mais miserável bairro da cidade. Os alemães evacuaram, primeira coisa, todos os poloneses que lá moravam, a Polônia dentro. O bairro foi cercado com arame farpado e como no meio do bairro passava um bonde, então eles construíram por cima esta rua, pontes pelas quais judeus deviam transitar, e muitas vezes aconteceu que os alemães de Lodz, a polícia alemã, soldados alemães, tiravam tiro a alvo às pessoas que passavam por esta ponte. Gratuitamente? Que? Gratuitamente, atiravam? Gratuitamente, não sempre, mas às vezes acontecia que deu vontade, ele atirava. E como essa população que ficava isolada no gueto conseguia sobreviver, ou seja, se alimentar, vestir, necessidades básicas? Isso já é outra coisa. Primeiro
Em Lodz moravam antes da guerra mais que 220 mil judeus. Destes, 162 mil foram encarcerados no gueto. Outros fugiram, na maioria, às cidades nas redondezas e bem pequena parte, a parte da União Soviética. Mas estes que fugiram depois para redondezas ou foram exterminados ou foram posteriormente levados ao gueto. Para você ter uma ideia, dos 223 mil que moravam antes da guerra na Polônia, 17 mil judeus poloneses, judeus de Lodz, foram enviados em 44 a Auschwitz. E desses, mais ou menos 1.500, 1.800 sobreviveram à guerra. Dessa população toda, esse foi o número de sobreviventes? Sim, de Lodz. De Lodz, né? O senhor se refere a Lodz. E o senhor morava com a família do senhor? Sim. Que eram seus pais, o seu irmão, se eu não me engano? Não tinha irmãos. Não, o senhor era filho único? Sim. E o senhor morava numa casa no bairro de Lodz. Sim. E foi obrigado a morar no gueto? Não sou eu, sou todos isso, judeus. Isso. Aqui, bom para salientar, os alemães instituíram um calendário que os judeus das certas ruas, nos certos bairros, deviam se apresentar para ser conduzidos no gueto. Mas os alemães acharam que isto muito demorável, então, uma noite na Rua Petrovska, rua principal, quando os judeus se apresentaram, eles retiraram todos os homens de 14 a 60 anos, fuzilando-os na frente das suas mães, dos seus filhos, dos seus netos, em caso que alguém foi mais... Sim? E no dia seguinte já ninguém nos esperava para o referido calendário para ser mudado ao gueto. Todos os judeus fugiram ao gueto. Eu vou interromper por aqui e continuamos no próximo bloco no programa Direito e Globalização. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Os animais. O espaço deles é o mesmo que o nosso, e com eles dividimos o mundo. As ruas, a casa, mas eles são maltratados todos os dias, machucados, massacrados. Sua assinatura pode ajudar a protegê-los. Assine hoje a Declaração Universal de Bem-Estar Animal, um acordo para que o bem-estar animal importe e os maus tratos tenham fim. Olá, informação é cidadania. Se você quiser estar informado, veja um programa que eu recomendo, Direito e Globalização. Esse merece ser assistido. Eu recomendo. Estamos de volta no programa Direito e Globalização. Hoje recebendo Ben Abraham. Ben Abraham, para você que chegou agora, é escritor, jornalista,
vice-presidente mundial da Associação das Vítimas do Holocausto e presidente da Associação Brasileira das Vítimas do Holocausto e sobrevivente dos campos de concentração nazistas da Segunda Guerra Mundial. O senhor relatava no primeiro bloco do nosso programa a ida ao gueto. Sim. E como foi a vida dentro do gueto? Como é que era o dia a dia do gueto? Podemos falar vida em aspas. Como se sobrevivia ali? Por causa, no primeiro ano, de 39 a 40, o inverno foi muito rigoroso e pessoas ficavam morrendo de fome, de frio, sendo seus corpos retirados pelos familiares e deixando na frente do prédio onde moravam. As rações que nós recebíamos daquele ano chegavam a 600 calorias por dia, quanto mínimo para a pessoa sobreviver necessita 2.000 calorias por dia. E no primeiro ano morreram no gueto mais que 20.000 pessoas no primeiro inverno. Depois condições melhoraram. Por quê? Os alemães, para aproveitar mão de obra gratuita, instalaram no gueto fábricas para seus utensílios, seus armamentos e seus uniformes. Lá, a gente trabalhava 10, 12 horas por dia, 7 dias por semana, recebendo uma parca ração adicional. E também, durante o trabalho, uma rala sopa com 4 pedaços de batata na hora do almoço. Almoço, estou falando em aspas. E assim a vida continuava, retirando sempre os alemães inaptos para trabalho, caçando-os nas ruas durante o dia que todos eram ocupados nas fábricas. Quem não era ocupado passava pela rua, etc. Isto foi até 1942, início de outono, o final do verão, quando alemães exigiram do líder do gueto, Rumkowski, para enviar, para entregar-lhes 20.000 pessoas. Mas desculpa fazer uma pergunta ao senhor. Esse líder do gueto era um judeu ou era... Judeu. Mas ele colaborava... Rumkowski. E ele colaborava com os nazistas? Eles colaboravam com os alemães. Tinha no gueto policiais que cuidavam, tinha no gueto praticamente de toda a espécie, pessoas que trabalhavam, e tinha também para combater o fogo, como chamam os... Incêndio. Sim. E tinha no gueto, dentro era uma pequena república dentro da nossa cidade, dentro da Polônia. Tinha outras também. E os alemães exigiram 20.000 pessoas, como ninguém se apresentou. Rumkowski fez um discurso para se apresentar voluntariamente, os doentes, crianças, os velhos, que vão ser transportadas para viver na roça e não fica para eles comida, fica melhor. Mas ninguém não se apresentou. Isto instituíram um tipo de estado de sítio, era proibido aos judeus sair de casas durante dia e noite. Foi cortado todo abastecimento de comer
alemães cercavam prédio por prédio, quarteirão por quarteirão, mandando todos descer, colocavam uma espécie de corda, mais ou menos na altura de 50 a 60 centímetros, mandavam pessoas pular, quem não conseguiu era retido e levado com enormes caminhões a Chelmno. Vou depois dizer o que era Chelmno. E assim, durante 8 dias, quando já tiveram sua quota e 20.000 pessoas, a vida voltou a normal no gueto, gente voltou a trabalhar para os alemães e recebia as suas rações. Agora, o que é Chelmno? Chelmno era um lugarejo distante 60 a 70 quilômetros do gueto, onde esperávamos infelizes caminhões, como caminhões que tipo de mudança, com carroceria fechada. Diziam alemães que vão levar eles na roça para trabalho, mas quando foram aglomerados nesses caminhões e com portas eram fechadas, os gases de escapamento eram canalizados dentro da carroceria e o trajeto de 12, 14 minutos que demorava até as valas comuns era suficiente para que todos chegassem asfixiados. Certo. E o senhor continuou trabalhando, o senhor não foi a isso, evidentemente, e o senhor continuou trabalhando. E eu sei que o senhor ficou doente um período, teve um tifo, não foi isso? Isso depois, porque durante, isto é muito importante para salientar, durante esta esperei em alemão estado de sítio, no gueto, meu pai era doente, não podia descer para as eleições. Por sorte, os alemães não procuravam ele na nossa moradia. E à noite minha mãe me acordou, teu pai está morrendo. E de fato ele morreu na mesma noite. De manhã cedo eu com meu tio procurávamos da sociedade de cemitério que vieram, fizeram um ritual judaico com o corpo e veio uma carroça, retirou ele, levando ele para o cemitério. Voltando agora sobre esta espera, no dia seguinte da sua morte, depois que levaram ele, ouvimos alguém gritando para vizinhos em cima: os alemães estão chegando. Então eu e minha mãe fugimos deste quarteirão e minha mãe me dizia que sorte tinha teu pai que ele morreu, pois assim ele podia chegar a Kever Israel. Kever Israel em hebraico significa interno ritual judaico. E nós vagávamos nas ruas e alemães já tinham seus 20.000. Sistemática alemã, eles já tiveram mais que 20.000. Então, o que sobrou dos 20.000, umas 50 ou 60 pessoas, mandaram eles de volta para casa e acabou o estádio do sítio. E assim a vida continuava no gueto. Eu tenho toda essa história descrita em meu livro, É o Mundo Silenciou. Eu li o seu livro, o senhor lançou em 1972, não foi isso? Mais ou menos. O senhor tem esse livro? Eu tenho esse livro, o senhor já me presenteou ele, e quando eu era garoto eu li esse livro também. Tá e bom. me comoveu muito, Tá bom. como comoveu a todos. E depois no outono, no verão, foi fim do verão de 1944, os alemães outra vez falaram para os judeus se apresentar voluntariamente, pois o gueto vai ser liquidado. E com seu cinismo, o Bibov, que ele era o diretor alemão do gueto, dizia que não se precisa preocupar com nada, mas não esquecer para levar panelas
e talheres, porque Hitler está apreciando nosso trabalho e vamos ser levados à Alemanha dentro, trabalhando nas fábricas alemãs. E não chegava notícia dos campos de extermínios nessa altura? Não. Que chegavam raras notícias, ninguém acreditava. Certo. E aí começa a remoção, a partir de 42, começa a remoção para os campos de concentração. 44. O senhor ficou até 44 no gueto, isso? No gueto. Em 44, nós fomos transportados com vagões de carga, com uma pequena janelinha em cima, com arame farpado, aglomerados 60, 70, 80 pessoas em cada vagão, sem qualquer condições de higiene, necessidade de gente fazia num baldo, no canto do vagão, cheiro insuportável, crianças que conseguiram sobreviver até aquela data, chorando, pessoas desmaiando, pagávamos mais que um dia, perdi noção quanto foi, até chegamos a um lugar onde, pela esta janelinha, eu vi um alemão gritando para os outros: os judeus chegaram para sabão. Pensei que vamos trabalhar nas fábricas de sabão, mas falei do engano. Digo por quê. Aos gritos e chicotadas fomos retirados dos vagões, separados em 3 grupos: homens, mulheres e inaptos para trabalho. Inaptos para trabalho, estes velhos, inválidos, crianças, mulheres que não quiseram se separar suas crianças. Estes iam diretamente para a morte. E nós passamos na frente de uma comissão médica, no meu caso encabeçada pelo próprio Mengele, que estou mexendo de dedão esquerda ou direita. Conforme a aparência da pessoa, enviava ou para a câmara de gás ou para trabalhos forçados. Eu vou interromper o senhor por aqui, vou chamar um intervalo e já voltamos já aqui no programa Direito e Globalização. Nos aguarde. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. São Paulo é o estado mais rico do Brasil e, apesar disso, mais de 15 mil pessoas adoecem de tuberculose por ano. Fique atento aos sintomas, como a tosse por mais de 3 semanas. Procure uma unidade de saúde e faça o exame, que é gratuito. O tratamento dura 6 meses e deve ser feito até o final. A tuberculose tem cura, o preconceito também. Uma campanha do Fundo Global. Xixi no banho! Queremos que todos façam! Homens, mulheres, crianças, brasileiros ou não, nobres, plebeus, músicos, desportistas, pessoas que são metade homem e metade monstro, coisas do além, pessoas de outros planetas, fenômenos do cinema. Enfim, se você faz xixi, tá convidado. Faça xixi no banho! Ajude a Mata Atlântica! Olá! Informação é cidadania. Se você quiser estar informado, veja um programa que eu recomendo: Direito e Globalização. Esse merece ser assistido. Eu recomendo.
Estamos de volta no programa Direito e Globalização. Lembrando a você que está nos acompanhando que estamos recebendo Ben Abraham, que é escritor, jornalista, vice-presidente mundial da Associação das Vítimas do Holocausto, presidente da Associação Brasileira das Vítimas do Holocausto e sobrevivendo dos campos de concentração nazista. O senhor terminou o bloco contando que o senhor passou por uma comissão médica. Comissão médica essa presidida por Mengele, Sim. que fazia um sinal assim e assim. Sim. Isso. E como foi isso? Olha, antes ainda, quando chegamos a Auschwitz, nós vimos um chaminé da qual jorrava fumaça negra junto com fogo. Sentimos nas nossas narinas o cheiro da carne queimada. Tratava-se de crematório. Carne queimada de seres humanos, né? Coisa lógica. No início pensávamos que é uma cozinha e vamos receber, fomos fomeados depois a toda esta viagem sem qualquer mantimentos, que trata-se de uma cozinha onde estão cozinhando uma refeição, uma sopa para nós. Mas foi do engano. Depois que estes que foram escolhidos à esquerda pelo Mengele foram levados a um prédio, sem janelas, dizendo-lhes alemães que vão tomar banho, entregando às vezes um pedaço de sabão. Mas como pessoas eram aglomeradas e as comportas eram fechadas, no lugar de água foram jogados dentro pelos alemães umas latas com gás ciclônico e alemães observados pelas janelinhas grossas de vidro a agonia das pessoas. Quando foram todos mortos, foram levados fora pela comporta do outro lado do prédio, sem que pessoas que estavam na frente podiam ver, e despojados de tudo. Isso é, cabelos de mulheres cortadas, dedos cortados para tirar anéis, dentes de ouro arrancados. Depois corpos assim despojados eram levados aos crematórios, onde eram cremados. Suas cinzas e ossos moídos enviados à Alemanha como fertilizantes. Este foi o destino das pessoas que foram escolhidas à morte. E aquelas que sobreviviam, como é que, o que ocorreu com os que foram escolhidos para trabalhar? Isto foi as pessoas que foram mortas. Aqui quero fazer uma coisa muito importante para todos. E aconselho para todos. Para pessoas que vão ter possibilidade financeira, aconselho para ir pelo menos na Polônia, onde os campos concentração e de extermínio, como Auschwitz e Maidan, que permaneceram intactos, para poder ver ainda os crematórios, as câmaras de gás, pode ver as enormes vitrines, cada uma com sapatinhos da criança, uma com muletas, uma com dentaduras, uma com malas, uma com sapatos, e assim adiante. Tudo isto permaneceram intacto para alerta da humanidade, para nunca permitir que um regime como o de Hitler outra vez chegasse ao poder em qualquer lugar que seja. A vida cotidiana no Auschwitz consistia que fomos levados
um campo cercado com farame farpado eletrificado, barracas, não posso dizer qual é a altura, mas basta dizer que em cada barraca foram aglomerados cerca de 2.000 prisioneiros, dormindo no cimento cru, enfiados como sardinhas um ao outro. 2 vezes por dia os alemães fizeram uma apelo, isso é contagem, contados prisioneiros. Recebimos uma sopa por dia com batatas com casca e com areia ainda, um pedaço de pão, e esperávamos aos compradores em aspas da Alemanha que compravam nos como escravos para suas fábricas. Por sorte, depois de 2 semanas em Auschwitz, foi segregado por um engenheiro da fábrica de caminhões pesados Bissing, de Brunswick, e foi levado a Brunswick, onde trabalhei a filial da fábrica de caminhões pesados Bissing-Werker até primavera de 1940. E toda esta passagem eu escrevi no meu livro É o Mundo Silencioso. E quando termina a guerra, há a libertação dos campos. Como ocorreu essa libertação dos campos? Quando foi evacuado nosso campo, em Braunschweig, foi evacuado o campo de lá, e nós fomos levados a pé 32 quilômetros para Hermann Göring-Werke, Wattenstadt, um campo de concentração ao lado de Hermann Göring-Werke, a fábrica em nome do Göring, e de lá para mais um campo, até foi, no final, libertado na noite de 1º a 2 de maio de 1945. Quando libertado... Pelos russos ou americanos? Pelos americanos. Quando libertado... Não, uma coisa curiosa. Russos chegavam de um lado, americanos de outro. E os dois não quiseram entrar no campo por causa da sujeira, mau cheiro e mortos lá nas ruas lá deitados. A quando libertado, eu pesava 28 quilos. 28 quilos? 28 quilos, com tuberculose dupla, com escorbuto e disenteria com sangue. E sobrevivi. Não sei como. Sobreviveu para estar nos contando hoje essa história. Sobrevivi por causa que ainda quando perambulava pelo campo, esfomeado e asfarpado e quebrado, jurei a mim próprio, caso Deus permita-me sobreviver à guerra, contarei ao mundo tudo o que passei, tudo o que presenciei, fazendo tudo isso até os dias de hoje. Dando palestras nas escolas, inclusive ontem também dei uma palestra junto com minha esposa, que também sobrevivente do nazismo, e viajando para palestras, todas gratuitas, não cobro dinheiro. E quando me agradeço, eu agradeço a eles que me deram uma oportunidade para contar o que aconteceu. E não sei como, eu passei um bocado de tempo nos hospitais aliados, curando-me com doenças, e entre tantos milagres, aconteceu mais um milagre. De todas as doenças, não sobrou nenhum vestígio,
Inclusive, passei no exame como piloto de avião. Ah, Tá? E estou aqui. tá aqui, chegou aqui. E como nós estamos nos minutos finais do nosso programa, eu queria só perguntar ao senhor, e sua chegada ao Brasil, como foi? Sua vinda para a nossa terra. Muitas vezes perguntam nas minhas perguntas por que eu escolhi o Brasil. Sim, no fundo é isso. Porque quando crianças eu ouvia conversas com meu pai, com seus amigos, que ele gostaria de emigrar para o Brasil, e tendo aqui um tio, que nunca cheguei a conhecer ele, que escreveu uma cartas que é um povo bom, um povo bondoso, não existe antissemitismo, não existe discriminação contra quem quer que seja, e isto foi gravado na minha memória. Cheguei a este país e não me arrependi. Sou cidadão honorário de várias capitais e estados do Brasil. Fundei uma família, tinha filhos, tenho uma filha, netos brasileiros. Amo este país, em caso de necessidade, de a minha vida por ele. E eu que conheço o mundo inteiro como jornalista, que passei pelo menos por 80 países, posso dizer aqui para telespectador e para você, que não existe um país como o Brasil, que você anda na rua de Paris, principalmente, ou na Alemanha, Berlim, Londres, outras coisas, Roma não tanto, mas deste sim. O Madrid, você esbarra como uma pessoa, os xingamentos não têm fim. Que você esbarra aqui no Brasil e você fala desculpas, ele te dá batida nas costas e fala não foi nada. Esse é o Brasil. Doutor Ben Abraham, eu gostaria de agradecer ao senhor pelo seu depoimento. É um depoimento comovente, é um depoimento que toca todos nós, mas ele é muito importante. Apesar de falar de coisas tristes, nós temos que sempre estar lembrando dessa tragédia para que não se repita. Muito obrigado pela sua vinda aqui ao programa. Nós estamos completamente à disposição do senhor e agradeço novamente em nome do telespectador e o meu próprio por o senhor estar aqui hoje nos contando essa história. Está me agradecendo, mas eu agradeço ao senhor. A guerra começou, tinha 14 anos. Em dezembro eu completei 86. Quanto mais me sobra tempo para fazer meu trabalho, não sei. Os sobreviventes estão diminuindo dia a dia e o mundo tem curta memória. Esquece. E aqui eu gostaria de fazer apelo a todos os espectadores para analisar bem quando coloca seu voto na urna, para quem votar e por que votar. Lembrando que Hitler só foi eleito nas eleições livres e democráticas e depois assumiu um regime de terror. Obrigado. Obrigado e obrigado a vocês de casa que nos acompanhou nessa jornada do programa Direito e Globalização. Até a próxima semana, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. Até lá.
Cine